66 milhões de anos atrás, a lei da sobrevivência reinava sobre a Terra. O mais forte é quem sobreviveria, e os mais fortes eram os famosos dinossauros. Naquela época, essas gigantescas feras que viviam entre os ares, abaixo do mar e principalmente em terra firme, dominavam o planeta e estavam no topo da cadeia alimentar. No entanto, como bem sabemos, em algum momento o choque de um asteroide com a superfície terrestre na região onde hoje fica a península de Yucatán, no México, gerou uma onda de destruição tão grande que foi responsável por exterminar 3 em cada 4 espécies que viviam na Terra, o que inclui todos os dinossauros. O objeto espacial, com 10 a 18 quilômetros de diâmetro, abriu um buraco de 100 quilômetros de largura e 30 quilômetros de profundidade na superfície da Terra. Essa fenda então colapsou, deixando uma cratera de 200 quilômetros de largura e alguns quilômetros de profundidade. Depois disso, houve um novo desabamento no centro da cratera, formando um anel interno. Hoje, boa parte da cratera está sob o solo do mar, abaixo de 600 metros de sedimentos. O trecho da rocha é um combinado de materiais estilhaçados, mas seu conteúdo está disposto de tal forma que os cientistas dizem ser capaz de perceber uma narrativa clara. Perceber como aconteceu o último dia dos dinossauros na Terra. No vídeo de hoje, veremos como o trabalho de pesquisadores, já por alguns séculos, tem revelado o mundo pré-histórico dos dinos. Mas antes, pedimos que se inscreva no Mega Vídeo e ative o sininho. Dessa forma, você apoia o canal e nos motiva a continuar. O ano era 1770, em Maastricht, Países Baixos. No interior de uma das galerias do Monte de São Pedro, a cerca de 500 passos da entrada principal do local e a 30 metros de profundidade, os mineiros escavavam parte de um crânio de um grande animal. O crânio, por sua vez, estava incrustado na pedra. No exato momento em que fizeram isso, os mineiros interromperam seu trabalho para comunicar o que haviam encontrado ao Dr. Hoffman, que já vinha coletando ossos das pedreiras há alguns anos. Logo, o Dr. Hoffman, vendo que a espécie era um dos mais importantes que já havia sido descobertos até aquele momento, tomou todas as precauções para mantê-lo intacto. Depois de remover um grande bloco de pedra que o envolvia, reduzindo a massa do objeto a uma massa adequada, ele o transportou para sua casa com um sentimento de felicidade contagiante. 25 anos depois, após a ocupação de Maastricht pelo exército revolucionário francês, o famoso fóssil chega, numa noite fria de inverno, ao Museu Nacional de História Natural de Paris. Esse objeto estranho, que na época chamaram de um animal desconhecido de Maastricht, começou a despertar o interesse da comunidade científica de maneira geral. Quando abriram o pacote levado até ao museu e observaram com os seus próprios olhos, os estudiosos perceberam que aquilo era diferente de qualquer outra criatura viva conhecida. Alguns pensaram que fosse um crocodilo, outros acreditavam que fosse uma baleia. Porém, nem o formato de seus dentes e nem o tamanho de seu maxilar ajudou a determinar sua verdadeira identidade. Naquela época, em 1795, 40 anos antes da descoberta do primeiro dinossauro, ninguém tinha pensado que milhares de espécies poderiam ter vivido e desaparecido em um passado distante. Porém, isso estava próximo de mudar. Para entender um pouco como tudo funcionava, vamos voltar no tempo aqui mesmo em nosso planeta. Iremos retornar 66 milhões de anos atrás, numa época completamente diferente do que estamos acostumados. A Terra já estava bem formada e a vida estava prosperando no mundo naquele momento. Entretanto, há aproximadamente 66 milhões de anos, os répteis dominavam o planeta. Eles eram dominantes na terra, nos ares e no mar. Lutar contra os temidos dinossauros era sinal de uma derrota iminente.
Porém, em algum momento, um grande cataclismo vindo do espaço, um asteroide de 10 a 18 quilômetros de diâmetro, atingiu a Terra. O impacto desse asteroide desencadeou a força de mais de 100 bombas atômicas de uma só vez. Nesse momento, o céu escureceu e o clima da Terra mudou drasticamente. Dessa forma, 70% de toda a vida da Terra pereceu e desapareceu de uma vez para sempre. Com o fim dos dinossauros, terminou também a dominação dos répteis no mundo. Cientistas dizem que o impacto gerou uma onda gigantesca que deve ter avançado centenas de quilômetros terra adentro. Essa onda acabou por voltar e os destroços carregados por ela cobrem o topo da rocha extraída do fundo do mar pelos pesquisadores. A ciência e a tecnologia andam de mãos dadas, estimulando-se mutuamente com novos insights e técnicos. A paleontologia também se beneficiou dessa relação e desses avanços, desde microscópios eletrônicos de varredura e vídeos até a impressão 3D e modelos fotogramétricos que desempenham um papel na descoberta dos segredos do passado. No entanto, diferente do que muitos talvez pensem, o aspecto mais fundamental da paleontologia e de encontrar fósseis permanece do jeito mais primitivo possível antes da tecnologia avançar tanto. Mesmo as expedições mais financiadas pelos pesquisadores experientes dependem basicamente de ter botas no chão e pessoas à procura de fósseis. Ou seja, é basicamente isso. Você anda e olha em volta. Diversas técnicas tecnologicamente orientadas foram desenvolvidas para tentar melhorar o processo, mas tiveram sucesso limitado e as recompensas não superam os custos até que viessem a encontrar um fóssil. Foi usado radar de penetração no solo, mas o problema fundamental é que os fósseis têm geralmente densidades muito semelhantes às rochas em que se encontram, obtendo assim uma diferença mensurável entre eles que dificulta a escavação. Além disso, os fósseis geralmente são pequenos e, portanto, é necessário um nível de resolução que normalmente não pode ser produzido. E há muitas variações e peculiaridades da geologia local que podem gerar falsos negativos. Por isso, o trabalho de procura de fósseis ainda é feito da maneira mais primitiva possível. Usando a tecnologia a favor, você poderia se debruçar escavando para encontrar nada mais do que uma rocha ou uma cavidade no chão, o que poderia confundir os pesquisadores. Nas circunstâncias certas, os fósseis podem ter um nível mais alto de radioatividade do que os níveis de fundo, e assim a confusão com as pedras não existe e os ossos podem ser encontrados. Mas isso só funciona para ossos relativamente grandes que estão perto da superfície e que também são radioativos. Nesses dois casos, existem outras questões fundamentais. As máquinas utilizadas para fazer esse rastreio são caras e de difícil manejo, requerem eletricidade e podem precisar de técnicos qualificados para usá-las ou interpretar os dados. Eles também trabalham apenas razoavelmente local, cobrindo uma pequena área de cada vez. Dado que a maioria dos melhores locais para a caça de fósseis está em lugares remotos e inacessíveis, como terrenos baldios e desertos, levar máquinas como estas para a caça de fósseis torna-se um problema real. Os custos no tempo, esforço e dinheiro superam amplamente os benefícios. Um especialista em caçar fósseis pode cobrir muito mais terreno de forma muito mais eficaz do que a maioria dessas máquinas, e pode chegar a áreas acima dos morros ou em vales que as máquinas não conseguem. Em contraste, portanto, os métodos tradicionais ainda funcionam bem. Procurar fósseis na superfície ou em terrenos que estão começando a erudir é rápido e prático. No entanto, como é comum, nem sempre as descobertas de fósseis de dinossauros são caracterizados por tamanhos gigantescos, como é o caso da descoberta na mina de Maastricht em 1770. Isso porque, recentemente,
ainda no mês de março deste ano de 2020, a menor espécie de dinossauro do mundo foi descoberta por uma equipe de cientistas graças a um crânio preso em um âmbar, que, segundo estimativas, possui aproximadamente 99 milhões de anos. A descoberta foi divulgada graças à revista Nature e tem levantado uma série de questões antes não imaginadas pelos paleontólogos. Segundo o estudo, o dinossauro era do tamanho de um beija-flor, o menor pássaro do mundo, e pesava apenas 2 gramas. Segundo pesquisadores, a descoberta pode lançar luz sobre como os pequenos pássaros evoluíram dos dinossauros. A nova espécie ganhou o nome de Oculodentavis caungrae e surpreendeu os cientistas pela estrutura de seu olho. Normalmente, os pássaros têm um anel de osso que ajuda a sustentar o olho. Na maioria das aves, os ossos individuais são simples e razoavelmente quadrados. Porém, na nova espécie, eles são em forma de colher, uma característica anteriormente encontrada apenas em alguns lagartos vivos. Os ossos do olho formavam um cone, como os ossos dos olhos nas corujas, indicando que o dinossauro tinha uma visão excepcional. Além disso, os olhos da criatura teriam saído da cabeça de uma maneira que não é vista em nenhum outro animal vivo, dificultando a compreensão exata de como os olhos funcionavam. É o fóssil mais estranho que já tive a sorte de estudar, explicou o cientista envolvido no estudo do pequeno dino. Adoro como a seleção natural acaba produzindo formas tão bizarras. Também temos muita sorte que esse fóssil tenha sobrevivido e sido descoberto 99 milhões de anos depois, completou ele. Os cientistas ainda declararam no estudo que a descoberta destaca o incrível potencial do âmbar em preservar espécimes fósseis que, de outra forma, não teriam sido conservadas. Portanto, comprova-se assim que, apesar de muitos fósseis dos antigos dinossauros já terem sido descobertos, ainda existe uma gama de possibilidades nesse estudo. Paleontólogos continuam suas buscas atrás de novos dinossauros escondidos abaixo do solo, o que aconteceu depois que seu mundo foi atingido por um enorme asteroide.